se o silêncio dissesse tudo, um sentimento. Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o Herbert Passos. Vai falar um pouquinho da sua história, vai conversar um pouquinho com a gente sobre participação social e falar um pouquinho das crianças. Passos, obrigado pela oportunidade. Conta um pouquinho de você, quem é, o que você faz, qual a sua ocupação de forma geral. Vamos lá. Fabiano, vamos lá. Satisfação estar com você novamente, uma pessoa que a gente sempre considerou muito bem e aprecio muito o trabalho que você faz na nossa sociedade aqui, organizando, que é o que a gente precisa mesmo. Bom, eu sou hoje presidente do Sindicato dos Químicos da região e coordeno os sindicatos, aqui uma boa parte dos sindicatos, coordeno em torno de 50 sindicatos aqui da região. Trabalhamos aqui com muito contato, participamos dos comitês e comissões de todas as cidades aqui da região, até porque, Fabiano, nós achamos a necessidade de participar. A sociedade organizada tem que mandar nos governos. Nós não temos que esperar que o governo faça alguma coisa pela gente. Nós é que temos que fazer as coisas para que tudo funcione. Você vê às vezes o pessoal, poxa, meu vereador não fez isso, o prefeito não fez aquilo. Mas quando que nós vamos cobrar? E como cobrar? Se nós não participarmos, se nós não nos organizarmos em entidades, em conselhos e comissões, nós não vamos conseguir cobrar nada. Bacana. Pessoal, já entenderam aí como é que é a nossa situação, né? Bem dentro do tema. Passos, me fala um pouquinho qual é a importância da sociedade participar das organizações da sociedade civil de forma geral. Um sindicato, uma associação, participar de um conselho, enfim. A participação social é extremamente importante porque sozinho nós não somos nada. Ninguém consegue fazer nada sozinho, nós não temos a força necessária, nós não somos vistos, nós acabamos ficando invisíveis quando nós trabalhamos sozinhos. Quando nós começamos a agregar politicamente, socialmente, nas comunidades, nos conselhos, nos sindicatos, nas associações, nós temos muito mais força. O governo, em geral, seja ele municipal, estadual, federal, ele começa a prestar atenção, ele começa a sentir a nossa força. E é também uma maneira que nós podemos nos organizar e nos ajudarmos a sociedade em geral e fazer com que prevaleça o quê? O que nós pensamos, o que nós sentimos, e não que nós tenhamos que nos submeter ao que pensa um governante. O governante é que tem que se submeter ao que nós pensamos. Por isso é importante participarmos das organizações. Você vê um sindicato. As pessoas, sindicato, não gosta de participar de sindicato. Beleza. Aí reclama porque não tem direitos, não tem salário, não tem isso, não tem uma porção de coisa. Mas quando ele vai e participa do sindicato, tem duas grandes vantagens. Uma, ele bota o sindicato nos eixos, se tiver uma diretoria ruim, ele vai lá e muda, e ele faz com que o sindicato trabalhe em prol daquela categoria, que é o que é mais importante, que é a finalidade. Então, nada é mais forte do que a organização social. Bacana. Passos, vamos entrar um pouquinho na escolha agora, né? Qual é a importância de nós escolhermos os nossos representantes? Seja ele um síndico, presidente da República, conselheiro tutelar, vereador, prefeito, governador. Qual a importância de nós participarmos dessa escolha? Olha, eu acho que é uma coisa essencial. Nós temos visto nas últimas eleições, olha, eleição de presidente, governador, prefeito, vereador, sindicato, até no prédio que a gente mora é a mesma coisa. As pessoas são eleitas por uma minoria, porque a baixa representação, você vê em quase todas as eleições, o número de votos nulos, em branco, ou das pessoas que não foram votar, é muito superior ao do que foi eleito. Por quê? Porque as pessoas não estão participando. Então, de que adianta aquela pessoa não ter representatividade? Nós temos que estar lá, nós temos que escolher as pessoas, podemos escolher as pessoas com quem nós conhecemos, com quem nós conhecemos o trabalho, para que elas nos representem, e temos que ir lá votar. Você viu, vou dar um exemplo simples, o Conselho Tutelar, que tem baixa participação, e no final ele tem uma influência muito grande, não só na atualidade, como no futuro da sociedade. Porque o Conselho Tutelar, por exemplo, ele vai gerir, vai fiscalizar muito do que acontece nas nossas escolas, muito do que acontece na nossa educação. E a educação é a base
da nossa futura sociedade. Qual é o impacto de nós não escolhermos os nossos representantes? É aquela história de sempre, uma frase antiga, quem não escolhe tem que trabalhar com o que foi escolhido pelo outro, né? E aí vem a ideia, a organização impõe normas que nós não conhecemos, que nós desconhecemos. E, por exemplo, essa lei nova eu não gosto, por que fizeram isso? Fizeram isso porque nós não participamos, porque nós, enquanto sociedade, não participamos. E olha, tem muita coisa que falta participar. Por exemplo, você sabe que existe um parlamento sul-americano? Qual foi a última vez que você votou para o parlamento sul-americano? Não votou. Por quê? Porque atualmente esse parlamento sul-americano que faz normas para toda a parte sul-americana, ele é escolhido pelos próprios deputados, porque não tem interesse na população votar. Então tem toda essa situação que importa. Nós, sociedade, como sociedade organizada, temos a capacidade de escolher aonde nós queremos ir, mas para isso tem que ter a participação, tem que ir lá votar, e escolher um vereador, ou votar contra. Muitas vezes você não gosta de um, é importante que você vote no outro, para aquele um que você não gosta não ser eleito, né? Como eu falei, sindicato, a organização de bairro, conselho tutelar, deputados, vereadores, nós temos que fazer. Dá trabalho votar? Não, dá trabalho aguentar essas pessoas que nós não votamos estarem definindo as normas para a nossa vida. Isso é que dá trabalho. Bacana. Mas vamos entrar um pouquinho agora na parte das eleições eletivas, né? A eleição do Conselho Tutelar em si, ela é uma eleição eletiva. E é um processo um pouco, né, mais zeloso. Para você ser um Conselho Tutelar, você tem que entregar uma documentação de comprovadamente que você trabalha com criança até 2 anos, né? Na sequência, essa documentação estando ok, você vai para uma prova, e aí você sendo aprovado, você está apto a ser candidato, né? Tem um treinamentozinho antes da eleição e pós-eleição também, mas enfim, você pode ser candidato. E essa é uma eleição eletiva, onde as pessoas vão se elas quiserem. Elas ainda têm uma outra situação que não são todas as escolas disponíveis. Às vezes junta 2 ou 3 escolas, isso aí dificulta um pouquinho às vezes na votação. Mas qual é o seu ponto de vista de uma eleição nesse sentido, né, com tantos cuidados e com tanta importância, ser uma eleição eletiva? A minha grande preocupação é que atualmente, por ser esse tipo de eleição, nós estamos vendo uma participação muito grande de outras pessoas que não são da área, por exemplo, de vereadores. Vereadores têm interesse em movimentar, até porque eles têm uma facilidade muito maior que os outros, de montar os grupos para irem votar. Então, quando você vê um vereador fazendo campanha para um conselheiro ou chamando aquela tropa toda para ir votar, isso às vezes descaracteriza a representatividade. Então nós precisamos que as pessoas mesmo, da sociedade de melhoramento, do bairro, quantas vezes são escolhidas pessoas que não têm nada a ver com aquele bairro. Então as pessoas não conhecem o problema do bairro, não conhecem a questão local e vão ter que decidir sobre isso e vão ter poder para decidir. Então é importante votar, cada vez é mais importante. As pessoas falam, mas eu não sou obrigado a votar, eu não vou. Aí é que você se engana. Quando você não é obrigado a votar, é muito mais importante você votar, porque aí seu voto vale 10 vezes mais, 100 vezes mais. Você vê aqui em Santos, quantos votos nós tivemos no último para Conselho Tutelar da última vez? Aproximadamente 12 mil votos. 12 mil, e temos quantos eleitores? 200 mil, 300 mil eleitores? Quase 300 mil eleitores. Então você vê que os 12 mil votaram no lugar dos 300 mil. Então vê a força do voto desses 12 mil. Foi muito maior. Então, valeu por 15 vezes, 20 vezes o voto dos outros. Então, veja a importância quando o voto é eletivo, é dessa forma daí. Então, daí que ficou muito mais importante. Como também a participação em partido político. Você sabia que se você estiver dentro do partido político, você é que vota se a pessoa vai ser candidata ou não. Então, não é só o voto, por exemplo, quando você vai votar para vereador. Para vereador, você também é 1 em 300 mil. Dentro do partido político,
Você, teu voto vale 100 vezes mais, porque é que você vai decidir se aquela pessoa vai ser candidata ou não. Então, esta é a importância. Nós somos políticos, nós temos esse perfil político e sabemos o que importa isso para realmente construirmos uma sociedade melhor. Nós não vamos ter uma sociedade boa enquanto nós não participarmos. Bacana. Entrando um pouquinho nessa seara aí do zelo, né, voltado à criança, Passos, qual é a importância na formação da criança ela fazer uma atividade fora de casa, uma atividade esportiva, uma atividade cultural, seja um futebol, um balé, né, enfim, qual é a importância na formação da criança esse tipo de atividade? É extremamente importante, até porque a educação não se resume a aprender matemática, português, história, geografia. A educação em si, ela gera o relacionamento social. A educação social é muito importante. As pessoas aprenderem a se relacionar, porque elas vão aprender a se respeitar, a entender que para tudo existem regras. As regras sociais é que vão gerir a nossa vida não só hoje, mas no futuro. As crianças, quando participam de uma atividade cultural, de uma atividade esportiva, elas começam a aprender a se relacionar umas com as outras e, mais do que isso, a respeitar o outro, a saber que o seu direito tem um limite no início do direito do outro. Então é muito importante que nós tenhamos essas atividades. E hoje a gente não vê quase atividade nenhuma, principalmente depois dessa pandemia, que muita gente se fechou em casa, ficaram muitos ambientes virtuais. Isso se desenvolveu. Isso não é ruim só para a questão da educação, é ruim até para a questão da saúde, que a gente precisa recuperar. E é aquele negócio, a gente investe no início da educação, investe na saúde, e futuramente nós não vamos ter menos problemas para tomar conta. Nós temos que ser parte da solução e não do problema. Isso aí, importante a gente estar sempre pensando na solução, né? Falando ainda um pouquinho da formação da criança, qual é a importância da fé na formação da criança? Qual a importância da criança participar das atividades religiosas? Não vamos nem entrar no tema de qual religião, de qual fé, de qual segmento. Não, mas desse ponto específico, qual a importância da fé na formação da criança? Extremamente importante, porque quem não tem um Deus, ele não tem humildade. Então, a humildade é um dos perfis mais importantes do ser humano, a humildade, a solidariedade. Então, o fato da pessoa não desenvolver uma fé, ela não consegue desenvolver justamente esse perfil da humildade, da solidariedade, de entender as necessidades da pessoa que vive ao lado dela. Então, a formação religiosa, seja qual for a religião, é muito boa, porque ela leva ao que o indivíduo explore e desenvolva mais uma personalidade que tem a ver com a relação do ser humano, com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento espiritual de cada um. Bacana. Passos, entrando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí um recado para quem assistiu a gente, para quem participou aí com a gente aí do outro lado da telinha aí. Primeiro, Fabiano, eu queria fazer um elogio à sua pessoa, pelo trabalho que você tem feito, pelo que a gente tem acompanhado. Isso é muito importante. Você é uma dessas pessoas que precisa nos representar em muitas atividades, tá? Porque você age, você é o que eu falei agora há pouco, você é parte da solução, você não é parte do problema. Então, por exemplo, o vídeo que você está fazendo agora é um vídeo que está levando e está propondo soluções e não propondo problemas. Então, essas iniciativas é que a gente precisa cada vez mais ter na sociedade. E com isso eu falo, me despeço de vocês, falando, é importante participar. Cada vez que nós participarmos, nós vamos estar contribuindo não só com o presente, mas com o futuro de todos nós. Passos, obrigado por receber a gente aqui. Obrigado pelas palavras, pelo carinho, pela atenção, por toda, né, tudo que, né, todo o carinho, toda a atenção desprendida aí nesse nosso bate-papo. Ficamos à disposição aí, vamos conversar mais vezes. Tá bom? Vamos sim. E aí, vamos seguindo. Pessoal, fiquem todos com Deus. Muito obrigado e até logo. Se o silêncio dissesse tudo, um sentimento.